633, Josias busca a renovação espiritual já como rei de Judá. Nesse mesmo tempo, Assurbanipal, rei da Síria, morre. E a Babilônia ali está crescendo, está se tornando uma nação um pouco mais forte, um império mais forte, e começando as conquistas dela. 628, começa as reformas religiosas de Josias, o livro da lei é achado, então toda uma questão de sacerdote Ilquias, com a ajuda dos escribas, eles começam a trazer de novo essa adoração mais profunda ao Senhor. Em 627 mais ou menos ali, 628, 627, o chamado de Jeremias. Em 626, Nabopolassar torna-se rei da Babilônia, e ali com a força dele, a Babilônia começa a crescer um pouco mais. 609, Josias é ferido e morto em Megido. Jeocás torna-se rei e governa apenas por 3 meses. Joaquim, então, assume o poder de Judá em Jerusalém. Ele se torna rei de Judá. E Joaquim foi um rei que muito perseguiu Jeremias. 605, os babilônios derrotam o Egito e a Síria em Carquemes. Daniel, a primeira deportação, onde Daniel, os 3 amigos deles, são levados para a Babilônia, e são levados nobres, pessoas de estudo, inteligentes. Os nobres são tirados de Jerusalém e são levados para a Babilônia. 604, a Palestina começa a pagar tributo a Nabucodonosor. 601, há uma derrota por parte dos egípcios, mas uma derrota muito momentânea. Então há uma guerra entre egípcios e babilônicos. Os babilônicos são derrotados, eles voltam para a Babilônia e eles ficam ali 1 ano parados, né, tomando forças para voltar e novamente conquistar. Em 598, a segunda deportação. Judá é governado por Joaquim, e esse governa por 3 meses e é levado para a Babilônia. Em 597, Zedequias se torna rei de Judá, um rei também onde houve muita maldade. Esses reis sempre foram com um coração muito perverso, não faziam o que era reto diante do Senhor. Em 588, começa o cerco em Jerusalém. Começa o cerco, os judeus ficam sitiados durante 1 ano, 1 ano e meio, 18 meses, até que venha a última deportação, que é em 586, onde Nebuzaradã entra pelas brechas da cidade, destrói a cidade, queima o templo de Jerusalém, derruba as muralhas da cidade, e o resto do povo é levado cativo à Babilônia, deixando apenas os miseráveis, os mais pobres da terra, e deixando Gedalias como governador temporário de Judá. Que a gente sabe que Gedalias, logo depois, há uma confusão e ele é morto pelos judeus, e esses pegam Jeremias e Baruque e mais alguns e fogem. Eles levam consigo Jeremias e Baruque sem a vontade de Jeremias, porque Jeremias estava falando, não vão para o Egito, não vão para o Egito. Melhor ficar aqui ou ir para a Babilônia, não vão para o Egito. E exatamente o que acontece, eles fecham os ouvidos e eles correm para Egito. E ali o profeta morre. Nós não temos uma data sobre a morte de Jeremias. Também não sabemos se foi um martírio ou não, mas ele morreu. Até mesmo porque a Babilônia começa a conquistar, inclusive a Babilônia conquista o Egito mais à frente. A vida do profeta. O profeta Jeremias, ele é benjamita, nascido em Anatote, cidade dos levitas, de linhagem sacerdotal, filho de Ilquias. Possivelmente o Ilquias que achou o livro da lei, ali no tempo do rei Josias. Ele recebe o seu chamado bem na juventude, e nós não temos a idade de Jeremias ali. Sabe só que ele ainda não tinha atingido a maioridade judia.
Ele é escolhido pelo próprio Deus, uma coisa que é bem interessante. E ali ele começa o seu ministério. E o ministério de Jeremias foi marcado por rejeição da sua pregação. As pessoas rejeitavam a pregação de Jeremias, os sacerdotes rejeitavam a pregação de Jeremias, os reis, os governadores, os nobres, eles rejeitavam a pregação de Jeremias. Ele foi perseguido por causa da obediência dele a Deus. Ele foi completamente perseguido. E ao mesmo tempo ele foi usado por Deus para chamar o próprio povo ao arrependimento. E o povo simplesmente não queria ouvir aquilo que Jeremias tinha, o que Deus tinha. E Deus falando através de Jeremias, volte-se a mim, e não acontecia. E ele foi dedicado, ele foi sincero. Ele sofreu, lutas interiores muito fortes e dores. Ele conseguia sentir a dor do coração de Deus. E ali ele sentia a dor do próprio povo, vendo que o próprio povo estava abandonando cada dia mais. Houve a imposição da parte de Deus para que ele não mais intercedesse pelo povo. Nós vamos ver logo uma sequência de vezes o próprio Deus falando, não vou ouvir, não interceda por esse povo, porque eu não ouvirei a tua oração. Ele recebe uma ordem do Senhor para que não se casasse, para ele não ter filhos naquela terra, porque aquela terra iria ser destruída. E aí logo depois adiante você vai ver ele falando, ai das mães, ai das mulheres casadas, das que têm filhos. Então, ao mesmo tempo que era uma ordem de Deus para que não se casasse, nós podemos ver que é uma proteção de Deus para que ele não sofresse muito mais ainda vendo sua família sendo levada ao cativeiro. Ele sofre muita conspiração por parte de seus próprios conterrâneos, ali os levitas, os sacerdotes de Anatote. Há projetos forjados contra eles, ele é preso, ele é açoitado, ele é ameaçado, ele é jogado na cisterna. Depois, ao mesmo tempo que ele é tirado da cisterna, ele fica preso. Então, há sofrimentos na vida de Jeremias. E o nome Jeremias quer dizer, Yahvé estabelece. Yahvé estabelece. O Senhor exalta, o Senhor derruba. Então tem tudo a ver. O nome dele está totalmente ligado ao chamado dele, aquilo que Deus tinha para ele. E o interessante é que a gente vai ver que no chamado dele, ele foi alguém escolhido desde o começo. Então a gente pode ver que todo esse sofrimento que Jeremias passou, viveu, no chamado dele, toda a perseguição, todas as ameaças, todo o sofrimento, todas as dores que ele passou, foi exatamente aquilo que Deus escreveu para que ele vivesse. Mas ele sempre muito obediente, ele sempre muito fiel ao Senhor. Então a gente pode ver que a ideia do livro era o juízo irrevogável a Judá pelas mãos da Babilônia, com duração de 70 anos de exílio, e também para as nações ao redor, as nações vizinhas. E ao mesmo tempo a gente vê o consolo de retorno, restauração para Judá e Jerusalém, debaixo de um novo pacto, debaixo de uma nova aliança. Então a gente vai ver toda essa ideia sendo descrita no livro, sendo trabalhada no livro. A razão por que foi escrito, porque simplesmente o povo, ele estava ali no pecado, eles estavam prestes a sofrer o juízo, eles não conseguiam ouvir aquilo que Deus estava fazendo, a voz do Senhor, pedindo para que eles voltassem ao Senhor. E também assim, era para registrar as profecias de Jeremias para aquelas gerações e para as futuras, para os nossos dias atuais.